Hoje viemos até ao Lisbon Motorcycle Film Festival e vamos ver uma apresentação de viajantes que andaram durante 10 anos pelo mundo a viajar de moto. Fica por aí. Sim. E depois arrependi-me. E depois consegui comprar tipo um metade do preço. Se isto for assim em cada segunda palavra, a gente vai ter atraso. Então, desculpem o atraso, mas antes de mais queríamos vos agradecer a todos por todos terem vindo. Para nós é um imenso prazer estar aqui convosco hoje. E depois também queríamos agradecer particularmente o Lisbon Motorcycle Film Fest, aqui estes camaradas todos que são fantásticos por nos permitirem estar aqui e por fazer este festival que é deslumbrante e que celebra o motociclismo. E para nós, a moto também foi uma escolha para viver uma vida um bocadinho mais livre e com um bocadinho mais de intensidade, vamos dizer. Experiências iriam-nos marcar e transformar. Uma delas, a primeira, foi o encontro com os Cramo, um povo indígena do centro do Brasil, do estado de Tocantins. Os Cramo são um povo que vive no Cerrado. O Cerrado é uma savana tropical, um biotópio antes da floresta amazônica.
É, aliás, também a maior reserva de água do Brasil, que está no Cerrado. E os Scrallo são considerados os guardiões do Cerrado. E o que nos impressionou mais com os Scrallo foi a liberdade com a qual este povo vive, mas também a forte conexão que eles têm com a natureza e a forte coesão de comunidade na qual eles vivem. Quando chegamos a esta aldeia, os Scrallo estavam em plena cerimónia de luto. Iria haver um outro acontecimento que ia nos profundamente abalar. E esse acontecimento foi no norte do Chile. Aqui iríamos ser confrontados com os nossos medos mais profundos. E tivemos que correr pela vida. Foi no dia 1 de abril de 2014. Foi 1 de abril, mas não se trata de uma piada, aconteceu mesmo. Nós estávamos em Iquique, uma cidade de 200 mil habitantes, no norte do Chile, na costa do Pacífico. Nessa noite, nós ainda fomos comer na praia, ainda bebemos uma cerveja fresquinha, aproveitámos o pôr do sol e falámos sobre a nossa viagem de 6 meses que estava quase a terminar e sentíamos felizes. Sim, estávamos felizes. E nessa noite quisemos ir mais ou menos cedo para o hostel, que aliás estava ali logo ao lado do hotel. E eu ainda quis ir tomar um banhinho e nesse hostel havia cabines em série, divididas por latão. Eu estava na minha cabine a tomar o meu duche e ao lado estava assim tudo a estremecer. Eu pensei, pô, sou fã deste lado, está a fazer uma barulheira de graças. De repente entra a Anabela em pânico e grita: Jorge, terremoto! Rápido, temos de sair! Nós estávamos semi-nus, mas deixámos tudo para trás. Deixámos a câmara, deixámos as roupas, deixámos o passaporte, deixámos o dinheiro, deixámos tudo e corremos. Nós seguimos atrás dos chilenos porque eles sabem o que é preciso fazer. À nossa volta eles diziam: ui, isto foi muito forte, temos de sair da costa. E sim, foi forte. 8.2 de magnitude. Um dos terremotos mais fortes das últimas décadas e durou 2 longos minutos. A cidade escureceu. Por todo o lado nós ouvíamos as explosões das caixas de eletricidade, ouvíamos os vidros que caíam e partiam e nós tivemos muito medo nessa noite. Foi a primeira vez na nossa viagem em que sentimos medo pela nossa vida. E de repente houve o alarme de tsunami. Atenção, alerta de tsunami. E nós sabíamos que nós tínhamos que correr ainda mais rápido se isso fosse possível. A ideia era chegar até ao final da cidade, onde havia uma gruta gigante de areia e onde pensávamos que estaríamos em segurança. Este é o alerta de tsunami. Quando chegamos lá em cima, nessa duna, víamos a cidade toda à nossa frente a ficar ainda mais escuro, porque as pessoas iam todas evacuando cá para cima, vinham para cima para a montanha, ouvimos sirenes por todo o lado. Víamos vários focos de incêndio em vários sítios da cidade. 2 helicópteros sobrevoavam a cidade e monitorizavam o mar para ver se a onda estava a chegar ou não. E nós ficamos lá em cima com milhares de chilenos toda a noite. E também com milhares de elétricas toda a noite. E nós estávamos meio nus. Uma família chilena dá-nos roupa quente. Aliás, os chilenos estão super bem organizados. Eles têm todos uma mochila perto da porta de casa. E nessa mochila tem o mais essencial: água, de comer, medicamentos, roupa quente, algo para fazer uma fogueira, rádio, etc. Medicamentos. Eles sabem que uma evacuação pode demorar mais tempo. E ela durou toda a noite. E só às 7 da manhã é que o alerta de tsunami foi levantado. E nós conseguimos, com os outros milhares de chilenos, voltar à cidade. De 2 anos às costas para o elétrico, em pleno Hiroshima, quando por cima deles a bomba atómica de mais de 4.000 quilos arrebenta. A bomba chamava-se Little Boy. O nome não podia ser mais sarcástico. Os dois sofreram ferimentos gravíssimos, queimaduras radiativas graves. Quando os dois estavam no hospital, o filho pede água à mãe. A mãe negou-lhe a água. Porquê? Porque corria o boato de que pessoas com queimaduras radiativas graves não podiam beber água, porque senão podiam morrer. O filho acabaria por morrer nessa mesma noite. A mãe não passou mais nenhum dia sem que ela se arrependesse de ter negado esse último desejo ao filho. O museu estava cheio de gente. Muitos japoneses visitam este museu.
mas havia um silêncio profundo. A gente só ouvia os choros e os soluços. E também nos nossos rostos corriam as lágrimas. De repente, sentimos-nos muito, muito próximos dos japoneses, mesmo sem palavras. É mesmo agora o final da nossa viagem. Bem, a cegonha ainda teimava em não vir, mas nós não paramos de procurar a nossa felicidade. E tínhamos encontrado a nossa felicidade nestes pequenos momentos da vida, da viagem, estes encontros com as pessoas, com os locais. E aprendemos que, na verdade, não era o Japão o destino, mas sim, como Confúcio diz, o destino era a viagem. E então queríamos continuar a viagem e metemos a nossa moto num navio de carga e transportámos-la até ao Sudeste Asiático, mais precisamente dito, até ao Camboja. Aí, na cidade portuária de Sihanoukville, podemos então, alguns meses depois, reencontrar-nos com a nossa moto e ficamos super aliviados de ver que aqui no Camboja as coisas eram como em nossa casa. Uma pessoa trabalha e 5 estão à volta. Principalmente, e vêm sempre, põe-se em cima da nossa moto. Quantas vezes nós chegamos à moto e estão lá flores no para-brisas? Em muitos países são um sinal de desejo de boa viagem. Também os monges budistas adoram as motas. E a falar de monges budistas, no Laos, mais a norte, também tivemos um encontro muito particular com monges budistas. No Laos tivemos a sorte de ser convidados para uma cerimónia de ordenação de monges budistas. E aí aprendemos que nos países budistas é normal que homens, mulheres e crianças possam tornar-se monges e ir para o templo durante um período das suas vidas e depois desse período podem voltar à sua vida e ter uma vida normal. Nós perguntamos a este novo monge, um homem casado e com filhos, por que é que ele queria ir para o templo. E ele disse-nos, eu preciso de tempo para mim, para refletir, para procurar encontrar a minha felicidade. Perguntava-lhe quanto tempo é que ele ia ficar no tempo e ele disse-nos, eu não sei, o tempo não dirá. Essa flexibilidade dos budistas para com o tempo fascinou-nos e de que para eles, tirar o tempo para eles, quando eles necessitam ou acham que necessitam desse tempo para eles, para crescer, para encontrar a sua felicidade, foi algo que nos marcou bastante. Uma outra experiência tivemos um pouco mais a sul, depois de atravessarmos a Tailândia, isso na Malásia, na capital, em Kuala Lumpur, onde podemos assistir a um festival muito particular, o Thaipusam. O Thaipusam é um festival hinduísta e é um festival muito excêntrico, conhecido porque os crentes, os hinduístas, fazem penitências, submetem-se a automortificações. Nessas automortificações, eles espetam-se espetos de metal e à espera da próxima viagem, à espera da próxima aventura. Eu estou lá que o Mate, esse nosso amigo na Indonésia, em Bali, tem razão, que essa próxima viagem, essa próxima aventura, também ela seja ainda mais bonita. No início desta apresentação, dissemos que íamos tentar responder à pergunta porquê que viajamos. E, na verdade, é isso. Nós achamos que viajamos para termos mais tempo para nós e para os nossos sonhos. Mas também para, de vez em quando, sairmos da nossa zona de conforto. Não tanto como aqueles fãs, não é? De Thaipusam, os gays, não é preciso tanto. Mas sair da nossa zona de conforto e enfrentar os nossos medos ajuda-nos bastante. E também porque achamos que a viagem é uma bela analogia da vida. A gente nunca sabe o que é que nos espera à frente, mas aprendemos a confiar nas pessoas e na nossa intuição.
E isso temos aprendido com as pessoas. Esses contactos com as pessoas, esses contactos fortuitos, são para nós os momentos fortes das viagens. Estes momentos fazem-nos felizes. E mesmo quando não há uma língua em comum, há sempre um olhar, há sempre um sorriso, há sempre um gesto que mostram o calor e a humanidade das pessoas. E, na verdade, há aqui uma foto que vem normalmente agora, que é esta, porque este encontro foi há 8 anos, foi no Uzbequistão, e este senhor que está aqui, o Márcio, ele está aqui hoje, a gente hoje voltou-se a ver, depois de 8 anos, ele ajudou-nos imensamente no Uzbequistão, foi um encontro fantástico, e ele, quando viu que a gente ia estar aqui em Lisboa, ele disse: eu venho com a minha mãe, a gente vai se ver. Então ele está aqui, eu acho que ele merece uma salva de palmas. Mas o que nos toca imenso é que as pessoas dão-nos o mais valioso que têm, dão-nos o tempo deles. Porque o tempo é verdadeiramente o mais valioso que temos. Se querem oferecer um presente valioso, oferecem tempo. Porque ninguém sabe quanto tempo é que tem e todos querem mais tempo. E para acabar, na verdade, e para acabar a nossa apresentação, na verdade, também vamos partilhar convosco que aprendemos que o horizonte nem sempre é o fim, mas muitas vezes o horizonte é o começo. É o começo de algo muito importante, de algo espetacular. E então queremos só partilhar mais algumas imagens que esperamos vos deem também ainda mais vontade, porque eu sei que vocês têm, de ir para além do horizonte. Obrigado. Muito bom, não foi? Hã? Foi muito bom. Epá, foi por €1. Espetacular. Estes valiam 5 ou 6 Valeu os €10. Ainda não valia. Bem, bora.